Há muito tempo o mundo estava no meio de uma guerra entre humanos e monstros, e no final nenhuma pessoa se lembrava do motivo que começou a guerra, e assim eles concordaram em viver em paz. Muitos anos depois, há dois médicos que se especializaram em tratar garotas monstros. O rapaz se chama Dr. Glenn e sua assistente é meio cobra e meio humana. Ambos são muito habilidosos e dedicados ao seu trabalho, mas o Dr. Glenn é obcecado com a saúde de seus pacientes, e ele não se importa se eles sentirem vergonha. Ele está disposto a fazer qualquer coisa para curá-los, mesmo que isso signifique tocá-los de forma inadequada ou tratá-los em público. Sua assistente Safi não está satisfeita com o comportamento do Dr. Glenn. Ela tem uma quedinha por ele e fica com ciúmes quando ele se aproxima de outras garotas monstro. Mas então um dia eles recebem uma carta da Doutora Foley. Ela é uma garota monstro que é metade polvo, que também é uma médica famosa, e ela pede para eles irem até a arena de combate para verificar seus pacientes enquanto ela está fora. O Dr. Glenn está ansioso para ajudar a sua mestre, mas Safi está preocupada porque ela sabe que naquela arena está cheio de garotas fofas, que podem chamar a atenção do Dr. Glenn. E após eles chegarem, uma das pacientes é Tissalia, uma centaura, que é a única filha da famosa família Isitia Transportes. Em seguida, o Dr. Glenn examina e descobre que ela está completamente saudável. Com isso, ele manda ela sair, pois está perfeitamente bem, e passa para os seus outros pacientes. Mas no final do dia, quando eles estavam prestes a sair, o Dr. Glenn é parado por duas subordinadas de Tissalia, e elas estão preocupadas se ela possui alguma doença. Também dizem que algo deve estar muito errado com Tissalia, porque ela tem perdido todas as lutas na arena no último mês. Elas dizem que ela é muito trabalhadora e talentosa, então não faz sentido ela perder tanto. No entanto, o Dr. Glenn está confiante no seu diagnóstico e diz que ela está bem, mas para ter certeza ele decide assistir a uma de suas lutas. A mulher centauro perde novamente, desta vez para uma garota gato, e Glenn finalmente descobre qual é o problema. Naquela noite, Tissalia estava treinando para a próxima luta. O Dr. Glenn junto com aquelas duas centauros prendem ela, e Safi segura a princesa centauro de uma forma muito estranha. O doutor coloca algumas ferraduras nos pés dela, mas ela estava se recusando fortemente a usar, pois ela tinha muito orgulho de seu sangue real. Porém, isso é o motivo dela estar perdendo o equilíbrio durante suas lutas. Tissalia está muito brava com eles por se intrometerem, mas foi graças a isso que no dia seguinte ela venceu uma partida na arena, depois de perder 10 vezes seguidas. E então de repente é mostrado um flashback durante a guerra. Safi foi feita de refém pela família de Glenn, para que a raça dela não traísse os humanos. Durante esse tempo eles se tornaram amigos íntimos até o fim da guerra, e ela voltou para casa muitos anos depois, mas eles se encontraram novamente na mesma faculdade de medicina, e se tornaram amigos de novo. Em seguida o doutor junto com Safi vão às compras nas hidrovias da cidade. Safi fica feliz porque eles estão fazendo compras juntos porque ela pode seduzir o Glenn. No entanto, o garoto vê isso apenas como uma viagem rápida para comprar alguns suprimentos. Quando eles chegam ao seu destino, uma sereia aparece e chama eles de casal fofo, e os convida para sua casa. Safi fica animada e arrasta o Glenn até a sereia, e essa sereia é uma cantora que canta para as pessoas por dinheiro, especialmente para casais. O Dr. Glenn sente algo suspeito e pede uma música. Então ele só paga com 2 moedas de cobre ao invés de 3. Ele oferece a ela um check-up gratuito com uma terceira moeda, e como ele suspeitava, a garota não consegue terminar a música e começa a tossir. Então descobrimos que ela tem uma doença. O doutor a examina e vê bolhas em sua boca. Ele então verifica suas guelras com as próprias mãos ao invés de usar ferramentas, e Glenn descobre que a sereia passou muito tempo fora da água, o que fez com que suas guelras inflamassem e sua voz sofresse. Ela diz a eles que ela teve que trabalhar 12 horas por dia porque seu pai deixou sua família e ela não tem dinheiro. De repente, um menino cai no rio e interrompe a conversa. A sereia pula para salvá-la, mas fica completamente exausta quando sai. Enquanto o doutor realiza a reanimação no menino, a sereia cai na água novamente, mas dessa vez ela começa a se afogar. O Dr. Glenn percebe isso e mergulha para salvá-la. Ele faz respiração boca a boca para forçar o ar em seus pulmões, com isso fazendo com que suas guelras funcionassem novamente. Safi usa sua longa cauda para arrastá-los para fora da água, então salvando eles. Poucos dias depois, a sereia está completamente bem. Ela encontrou um novo emprego na prefeitura da cidade, onde ela canta todos os dias e ganha dinheiro suficiente para sua família. Depois de todos os cuidados que Glenn realizou, a sereia se apaixonou por ele. Enquanto isso, uma mulher está em uma missão para pegar bandidos na cidade. Ela corre atrás deles, mas acaba sendo pega em uma armadilha. No dia seguinte, Glenn e Safi estão ocupados curando uma garota slime, que é literalmente quente demais para aturar. Eles recebem uma visita da Lady Sketch e sua guarda-costas Kunai. Ela é metade dragão e humano, e Kunai é um golem humano, feito de partes humanas, então ela é basicamente uma versão de Frankenstein. Já que Sketch tem uma voz muito baixa como um sussurro, Kunai que vai ter que falar por ela. Ela diz a eles que perdeu um braço em uma luta ontem à noite. Porém, temos um pequeno problema de confiança. Kunai não quer a ajuda de Glenn, pois ela tem um histórico ruim com médicos, que a bagunçaram mais do que consertaram. Ela odeia médicos com toda a força, exceto Safi, que ela achou legal. Ela manda o Glenn sair da frente, pois ela vai encontrar o seu braço sozinha.
Então ela volta para as ruas e encontra os mesmos bandidos que pegaram seu braço. Ela decide segui-los, mas cai na armadilha deles novamente. O Dr. Glenn está determinado a ajudar Kunai, então ele vai procurar o seu braço. Ele encontra Tissalia, que encontrou a perna de Kunai, e ele examina a perna dela e vê que os pontos são amadores. Ele se pergunta se as pessoas que fizeram Kunai eram médicos ou pessoas aleatórias com kit de costura. Ele vai mais fundo na cidade e também encontra a Sereia, que conseguiu achar o braço de Kunai. Ele entrega o braço e diz que ele pode usar os membros para rastrear a localização de Kunai. E enquanto isso, ela estava rastejando até uma parede e amaldiçoa sua sorte por ter perdido um braço e uma perna. Mas essa ainda não é a pior parte, pois ela ainda consegue ouvir as vozes de todas as pessoas cujas partes do corpo foram usadas para criá-la. Então ela é obrigada a ouvir esse sofrimento. Glenn a encontra e se oferece para ajudá-la, mas ela diz para ele ir embora. Ele a ignora e então coloca os óculos e entra no modo médico completo. Ele conserta seu braço e perna e conecta todos os vasos sanguíneos corretamente. E ele diz a ela que isso pode parar as vozes em sua cabeça, já que ela vai se sentir mais conectada às partes do seu corpo. Ele também faz ela sentir alguns outros sentimentos, se é que você me entende. Ela ainda agradece ele, mesmo que ela ainda odeie os médicos. E a garota acha que Glenn é diferente dos outros. Voltando para a clínica, Saf tenta pregar uma peça em Glenn e diz que está grávida. Mas ele não se deixa enganar, pois ele sabe que cobras botam ovos. Saf então mostra a ele um ovo abandonado que sua amiga encontrou na rua. O Dr. Glenn verifica o ovo e percebe que ele não está fertilizado. Então ele só é um grande omelete. Enquanto isso, do lado de fora, alguns bandidos aparecem e atacam a clínica pela porta da frente. Os bandidos são todos humanos, então Saf espanca eles facilmente. Só que mais bandidos aparecem, então os dois médicos correm para fugir. E eles encontram Kunai, e ela diz a eles que os bandidos são traficantes de escravos, que sequestram pessoas e as forçam a botar ovos, que mais tarde eles vendem pelos maiores preços no mercado negro. Os médicos pedem ajuda ao conselho municipal, mas eles estão todos ocupados com a sua própria missão de prender outros traficantes de escravos. Então os dois são forçados a se juntar a Kunai na missão, e a Sereia também decide se juntar a eles também. Do nada, eles são atacados por arqueiros, mas uma centaura salva eles com suas habilidades. Kunai luta contra os bandidos do lado de fora enquanto os médicos entram. Eles encontram garotas gaviões que foram capturadas pelos bandidos. Elas estão todas bem, exceto por uma que está com seu ovo preso e está com muita dor. O Dr. Glenn começa a trabalhar e tenta ajudar a mulher a extrair o ovo com segurança. Saf estava lutando contra os bandidos e se lembra de seu passado, e como a sua própria família queria que ela espionasse a família de Glenn, e que também tinha a missão de matá-los caso o acordo com os humanos desse errado. O ovo sai em segurança, mas Saf é atingida por uma faca envenenada, e ela adormece no meio da luta. Mais tarde ela acorda perfeitamente bem, pois os traficantes usaram um veneno fraco. O Dr. Glenn diz a ela que os traficantes de escravos foram pegos, e a mulher-ave botou seu ovo em segurança. Após saber que tudo deu certo, Saf decide contar a Glenn a verdade sobre seu passado, mas ele diz que já sabia de tudo que sua família fez, pois eles fizeram algumas pesquisas sobre ela quando ela chegou na casa da família dele. Eles sabiam que ela estava lá para matá-los, mas Glenn queria ser seu amigo. Saf fica tão feliz que usa seu rabo para se amarrar nos braços e pernas dele, o que acaba colocando ele em uma posição bem suspeita. Mas do nada ela adormece novamente e no dia seguinte, os dois médicos vão para a Vila das Garotas Gaviões para ajudar os moradores. Tissalia estava puxando sua carruagem pelas montanhas quando de repente acontece um deslizamento de terra. Suas subordinadas a salvam de ser ferida, mas uma delas se machuca e não consegue mais andar. Alguns gaviões masculinos aparecem e levam ela para sua vila. O resto do grupo segue eles e Glenn finalmente examina o ferimento dela na vila e descobre que é apenas uma torção leve que precisa de descanso para cicatrizar. Mas Glenn não tem tempo para relaxar, pois ele precisa ajudar muitos moradores com vários problemas. Nessa clínica improvisada após um longo dia de trabalho, Glenn sai para respirar ar fresco e acaba encontrando Lorna, que parece perdida. Ela explica que veio com Tissalia, mas sua amiga está ocupada com as gaviões, tentando contratá-las para se tornarem aliadas do céu. Mas do nada Tissalia aparece e percebe a ansiedade de Lorna e pede a Glenn para verificar como ela está, mas ele fica confuso pois ela não tem sintomas físicos, mas sim um problema mental. É dito para ele que ela possui uma personalidade submissa e precisa ser contida para se sentir calma e segura. Então o Dr. Glenn tenta realizar um movimento proibido e antigo. Então ele amarra ela e coloca uma venda. E a reação de Saf já explica muito dessa cena maluca. E para surpresa de todo mundo, ela se sente muito melhor agora, pois agora ela pode se concentrar em seu trabalho. Glenn se pergunta se Lorna gosta apenas de ser amarrada. E de repente, como recompensa, as duas centauros se ofereceram para agradar Glenn. Elas dizem a ele que Saf quer ser sua amante, mas elas também querem pertencer a ele. Elas estão quebrando os limites e tentam convencer Glenn a terminar o ato com elas. Mas o Dr. Glenn supera seus demônios e rejeita elas. Mas as duas ainda esperam que Glenn se torne seu mestre algum dia. O grupo então vai ver a garota ave que era paciente do Glenn, que havia sido capturada pelos bandidos. Ela havia rejeitado o tratamento de Glenn na sua clínica improvisada. Então ele decidiu visitá-la em sua casa. Porém, ela acabou perdendo a sua capacidade de voar após o incidente com os bandidos, o que destruiu sua autoestima e Glenn examina ela novamente. E ele usa seu sexto sentido para medir sua temperatura e pulso só com as mãos. E somente com isso ele descobriu que ela não estava doente. Ela estava apenas perdendo suas penas
para que ela pudesse criar novas. Ela está furiosa com o diagnóstico do Dr. Glenn. Ela se recusa a acreditar que sua incapacidade de voar foi causada por algumas penas faltando. Então ela corre para fora de casa e Tissalia segue ela, e descobre que ela queria ser uma gladiadora como ela e lutar na arena. A garota ave desafia Tissalia para um duelo, mas ela não é páreo para a guerreira experiente. Mais tarde é mostrado que Tissalia pegou uma das penas dela durante a luta, que ela entrega para Glenn para ele descobrir qual é o problema. Eles coletam todas as penas caídas dela pela cidade e correm para encontrá-la. O Dr. Glenn diz que a garota ave está mudando, mas não de uma forma normal, pois ela tem o sangue de uma fênix nas suas veias. Então ela está substituindo suas penas velhas por novas que têm propriedades de fênix. Alguns dias depois ela aparece voando com suas novas asas arco-íris. O Dr. Glenn dá a ela algumas dicas de como cuidar de suas asas e garras. Quando eles estão prestes a sair, algumas garotas gaviões entram encharcadas e cobertas por uma gosma que é seda de aranha, que estava em toda parte da floresta. Enquanto eles exploram, eles encontram uma mulher-aranha, que é uma costureira famosa e também melhor amiga de Safie. Ela diz que quer pegar aquela garota fênix para ver suas asas arco-íris, mas quando ela ouve que há muitas garotas gaviões na vila, ela fica muito feliz e segue o Dr. Glenn. Ela implora para tocar nas suas penas e ela diz que só quer acariciar, apenas um pequeno toque ou talvez um pequeno aperto, nada mais do que isso. No dia seguinte, as meninas vão para as fontes termais, porque é bastante famosa por ser bom para a saúde. Mas na clínica, a Mulher-Aranha percebe que Glenn está sozinho, e ela aproveita a chance e pede para ele dar um passeio com ela, e leva ele para o fundo da floresta e prende ele em uma de suas teias. Ela quer fazer de Glenn seu amante para que ela possa ficar mais perto de Safie. A aranha começa a dar em cima dele, mas Tissalia surge do nada e o liberta da teia. A Mulher-Aranha diz que Tissalia e ela são parecidas porque ambas querem o Glenn. Ela nega e diz que ama ele de verdade. Mas quando elas estavam prestes a lutar, Safie chega e dá uma bronca em todo mundo, e leva o Dr. Glenn de volta para a clínica. Mais tarde, os dois tomam uma bebida juntos e ela confessa o seu amor por ele. E ela diz que ele não precisa amá-la de volta, pois ela já está satisfeita assim. Mas então eles ouvem barulhos altos do lado de fora. Eles vão ver o que é com o resto da vila, e eles descobrem que a deusa gigante está vindo em sua direção, e ninguém tem a mínima ideia do porquê que a deusa gigante está com raiva. Todos estão prontos para morrer, mas Tissalia não vai deixar isso acontecer com ela e seus amigos, e os leva para escapar da vila. Os outros se arrumam e planejam deixar a cidade antes que a deusa se aproxime, mas eles percebem que Tissalia está desaparecida. Ela saiu escondida para lutar com a enorme deusa sozinha, e ela pensa que se ela matar a deusa, o Dr. Glenn irá se casar com ela. Mas antes dela fazer essa idiotice, Glenn e Safie chegam. Mas então a gigante aparece, e ela espirra tão forte que a floresta inteira treme com o vento. Mas ela diz que só veio até a vila porque ouviu que um médico poderia curá-la. O Dr. Glenn examina a deusa e descobre que ela tem apenas um resfriado comum. Ele dá a ela um remédio e pede para a Mulher-Aranha fazer algumas roupas quentes para ela, para que ela não tenha que ficar com pouca vestimenta no frio. O Dr. Glenn termina seu exame e a deusa decide voltar para casa. Ele reabre sua clínica na cidade e encontra Tissalia para jantar. Surpresa com a ocasião, ela pensa que isso é um encontro, e do nada ela diz que até morreria por ele. Mas então Safie aparece e se junta a eles, e no dia seguinte todos eles vão para as vias da cidade para a cerimônia. No entanto, Glenn vê algo de errado com o rabo da garota que é metade dragão. Sketch estava fazendo seu discurso, mas de repente ela desmaia na frente de todos. Com isso chegamos ao fim, e se inscreva no canal e ative o sininho para mais vídeos como este. Até a próxima!